feliz, Nereida, de estar contigo. Quero te agradecer por esse convite generoso de falarmos sobre um tema que eu sou apaixonada, estudo isso há 28 anos, mas principalmente por estar aqui contigo e também com as pessoas que gostam de ti, que são os teus convidados, que vieram para nos ver, para te ver, para... É um privilégio, né? E é um presente quando a gente está em sala e agora na sala virtual com pessoas especiais, né? Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Nem sei como falar, estou tão emocionada de fato. Faz tempo que a gente não se fala, eu e a Nereida. Esse convite veio, acho que na hora certa, né? Antes da gente começar, eu estava conversando com uma equipe de um hospital, que nós fizemos um trabalho para eles. E eu estava comentando com eles que muitas vezes, principalmente agora nessa questão da quarentena, quando alguém nos liga, nos manda uma mensagem, nos manda um carinho, talvez a gente esteja precisando exatamente daquela mensagem. Então, não deixe de fazê-la, né? Ai, Então, que bom quando a gente se encontra e que vem um carinho desses para nós, né? Eu estou super feliz. Muito obrigada. obrigada também. Para a gente Então, começar, se tu me permitires, uhum, eu já o estou no palco é mundo teu. online, eu já estou no mundo online há quase 2 anos, eu acho, e daí fico meio Uhum. metida, assim. Mas eu quero começar com um pouquinho sobre o tema da nossa live, mas com um diálogo de Sócrates. Eu estudo Uhum. filosofia e finalizo agora nesse semestre. E aí, um belo dia, Alcebiades estava conversando com Sócrates e perguntou para ele: Sócrates, como que eu faço para trilhar o caminho da sabedoria? E Sócrates disse para ele: bom, eu vou te fazer 3 perguntas, Alcebiades. E a primeira pergunta é: como é que você faz para levar o navio até o seu porto? E daí Alcebiades pensou: puxa, logo essa que eu não sei responder, né? Eu querendo trilhar o caminho da sabedoria, né? Pois é, então, eu contrato alguém ou eu peço para me ensinarem, né? Ou a pessoa me leva ou me ensina a ir até lá. E aí Sócrates diz para ele: muito bem. E Alcebiades ficou pensando: pô, mas eu não sei por que, que ele me disse muito bem, né? Será que ele é louco? Daí o Sócrates disse: não, eu vou te fazer uma segunda pergunta. Alcebiades, como tu fazes para cozinhar? E ele pensou: puxa, cozinhar que eu não sei, por que, que ele não fez uma pergunta fácil, né? Ele disse: bom, Sócrates, eu contrato alguém ou eu peço para cozinhar para mim, né? E aí Sócrates disse para ele: muito bem, meus parabéns, né? E Alcibiades ficou pensando: Sócrates é louco, me dando parabéns se eu não sei responder as questões que estão aí, né? E aí Sócrates falou para ele: Alcibiades, eu vou te fazer uma última pergunta. Como tu fazes para chegar até a Lua e as estrelas? Como era lá naquele tempo, né? Hoje já se Uhum. saberia responder, mas lá naquele tempo Alcibiades disse para ele: eu não sei, mestre. Eu não sei e eu acho que é impossível. E aí Sócrates diz a ele: muito bem, Alcebiades. E ele pensou: como assim, muito bem? Eu acabei de dizer que eu não sei te responder. E aí Sócrates diz: para trilhar o caminho da sabedoria é preciso começar reconhecendo a própria ignorância. Ah, E show. acho, né, Nereida, que a gente está vivendo um momento que a gente tem que reconhecer a nossa ignorância em relação a essa crise que pegou todos nós de surpresa, algo Uhum. que nunca se viveu na vida, assim, na humanidade inteira, ao mesmo tempo. Então, Uhum. todos os programas sobre gestão de mudança que eu conduzo, que tu conduz, né, também nos coloca à prova, né, de como é que a gente usa todos os nossos recursos para viver essa crise que a gente está vivendo, né? E o Uhum. tema de hoje que é: eu lidero a crise ou a crise me lidera, né? Por que a crise me lidera? Porque se eu achar que eu tenho respostas, e aí a gente começa aqui com o diálogo de Sócrates, se eu começar achando que eu tenho respostas para tudo, é porque a crise está me liberando. Porque ninguém tem respostas. Uhum.
Há pouco, quando eu estava com essa equipe, eu estava dizendo para eles que uma forma da gente se aproximar das equipes é perguntando, porque não existe pesquisa e nem ciência sobre o que está acontecendo. Mas as pessoas Exatamente. têm as respostas sobre o que está acontecendo na vida delas. Uhum. E isso Uhum. sim a gente pode fazer. É simples, não tem recurso, não precisa de investimento, né? Lindo. Uhum. Quando a gente se aproxima da equipe para perguntar para a equipe como eles estão se sentindo e o que a gente pode fazer, aí sim a gente tem condições de ser o gestor do que está acontecendo com essa crise. Uhum. E não ficar à mercê de acreditar que nós temos essa arrogância Uhum. suficiente de achar que a gente tem respostas para o que está acontecendo. E nós não Uhum. temos, todos nós estamos aprendendo nesse momento. Ô, Quem de nós Kátia, sabia o que ia acontecer? uhum. Ô, Kátia, e que tudo assim, ó, o que tu tá trazendo para mim cai como uma luva, no sentido assim, ó, a sensação que dá é que parece que precisa ter todo esse movimento para que a gente se dê conta da nossa impotência, por outro lado, assim, da nossa condição humana de aprender, de estar junto, né, de escutar o outro, de prestar atenção, sabe? Porque Atenção, na própria família da gente também a gente está vivendo essa situação, né, Kátia? é verdade. Há pouco a gente estava conversando, né, sobre as milhares de atividades dos nossos filhos e como é que a gente os ajuda. Atenção é uma palavra que vem do latim e significa voltar-se para algo, né? Como é que eu volto a minha atenção, o meu olhar para o outro? Isso é o que a Uhum, gente precisa fazer também para liderar a crise e não para ser liderado por ela, né? Tem uhum, um mito de Narciso que eu gosto muito de trazer um outro ponto de vista sobre ele, né? Porque fala-se que quem é narcisista, né, o líder narcisista é um líder que só consegue olhar para si. É um líder que uhum, só importa o que ele sente, o que ele pensa, o que ele vive, o quanto ele sabe, né? Mas o líder uhum, narcisista, daí se a gente for falar do mito de Narciso, né? Narciso, a mãe dele queria ter um filho e pediu para o Deus que tivesse um filho maravilhoso, belo, né? E aí o Deus, né? Essa é uma mitologia grega, né? Um Deus chegou para esta deusa e disse: Te darei um filho, desde que ele não possa se olhar no espelho. Mas ele será bonito, ele atenderá o que tu estás pedindo, né? E aí uhum, veio o Narciso, que um belo dia, já adolescente, bonito, não se encantava por nenhuma das mulheres, né? Elas tinham uhum, muita raiva dele, mas um dia ele, com sede, foi no rio e, ao se ver, se apaixonou pela própria imagem. E ali ficou, né? Então ele morreu ficando ao se olhar uhum, e ao se admirar o tempo inteiro. A gente pode ter esse comportamento na crise, que é só uhum, cuidar da gente, que é só querer saber o que nós estamos passando, que é termos pena, que é nos comportarmos como vítima dessa crise, que é uhum, pensar que nossa situação é a pior do que a dos outros. Mas uhum, também a gente pode olhar para o mito de Narciso, segundo um outro ponto de vista, psicanalítico, por exemplo, que é entendendo que o Narciso, o meu momento Narciso, é quando eu saio um pouco da esfera do que está acontecendo para me enxergar e ver o que está acontecendo comigo. Para que eu uhum, tenha um momento narcisista de olhar para mim e ver meu sofrimento, de entender como é que eu lido uhum, com a minha dor, de conseguir uhum, nominar a minha dor, para que aí sim eu consiga sair de mim e olhar para o outro. uhum. Que lindo, Kátia! Adorei! Hoje eu fiz um post nos stories de manhã com uma cara muito assim, tipo, quem acordou, sabe? Sem brinco, sem nada. E botei assim, dentro da caverna, Kátia. Botei isso. Ai, que Embora eu bárbaro. esteja aqui na live toda semana com você, né, com os convidados, com as pessoas que estão nos vendo, que bom poder ter um momento de caverna, Kátia, de silêncio interior, sabe? E Para que a gente saia mais importante, forte. Hum? importante a gente ter esse momento às 7 da noite. Eu tenho feito 5 minutos de live
que é uma meditação, 5 minutos, uma respiração, porque a gente precisa escutar a voz do nosso coração, né, Nereida? E a gente só consegue escutar essa voz quando a gente se cala de verdade. Quando a gente se cala para as distrações, para o Instagram, para o Facebook, para todas as mídias sociais. Quando a gente para com tudo isso para olhar para si, para a gente escutar o que o coração está nos dizendo em relação ao que a gente sente, né? E nós estamos vivendo um momento... Qual é o barulho interno, né? Para a gente escutar o barulho interno e não o externo. Para a gente escutar, exato. Para a gente escutar são os ruídos que estão conosco, né? Eu queria só pedir uma licença de 1 segundo para dizer oi para as pessoas que vieram. Tem vários queridos que me seguem, que estão aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, Leandro, Renato, Marciana e todos os seguidores da Nereida. É uma gentileza e uma generosidade vocês estarem aqui. E que bom que vocês estão participando. Acho bem legal. E se vocês quiserem contribuir e colocar a opinião de vocês, as perguntas, né? Fiquem à vontade, esse tema é nosso. Muito obrigada. Então, voltando para o mito de Narciso, né, é importante a gente ter um pouco desse momento narcisista, que é a gente se enxergar, né, Nereida, saber o que está acontecendo com a gente. Porque eu estava com esse grupo há pouco, né, eu estava dizendo para eles, olha, esse é um momento que a gente vive, que os nossos pontos fortes, eles aparecem com tanta força que eles podem tornar-se pontos fracos, né? Porque se a gente é acelerada, no estresse a gente fica mais acelerado. Se a gente se irrita fácil, no estresse a gente tem muito menos tolerância, muito menos paciência. Se a gente fica nervoso quando as coisas não acontecem do jeito que quer, nós ficamos muito mais desse jeito. Então, também é um momento, por isso que esse momento narcísico, né, de eu sair do foco do que está acontecendo e enxergar um pouquinho de mim para dizer, puxa, essa reação está exagerada. Eu não preciso disso. Isso não me faz bem. Então, isso é muito importante. E uma das coisas que acontece em momento de crise, que quando a gente olha para as questões cerebrais, né, um dos princípios de organização cerebral é a previsibilidade. O cérebro precisa saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois. Então, planejamento estratégico, que é uma ferramenta maravilhosa, ela nos dava uma ilusão de o que vai acontecer, né? Mas ela nos dava um caminho. Hoje os planejamentos estão mudando a cada semana, porque a cada semana novas informações. A cada semana mudou um pouco do contexto, o cenário, né? O quanto que o Covid está invadindo as organizações, as famílias, as emoções das pessoas. Então, essa previsibilidade, que é uma necessidade cerebral, que é saber o que vai acontecer amanhã, ela está no ar. A gente não sabe. Então, como é que a gente lida com essa falta de previsibilidade? Exato. E se a gente ficar enlouquecido, né, com essa coisa de que eu quero saber, eu quero resposta, a gente se perde. Né? Tu ia falar? Porque eu acho que a gente, essa questão da previsibilidade, a sensação que eu tenho é que a gente fica tão focado no externo e aí não se dá conta, talvez, do que tem, do que é do controle. Porque alguma coisa a gente controla, óbvio, né? O nosso estado emocional a gente pode controlar, né? Talvez, assim, algumas questões relacionadas ao nosso ambiente a gente também pode controlar. É um pseudo-controle, mas tem um controle, tem uma ação nossa, né? Ação e reação. Então, a gente pode estar acompanhando isso, né? E quando a gente deposita um esforço muito grande na previsibilidade, parece que a gente fica pegado num futuro que não é aquele que necessariamente vai acontecer, né? É uma possibilidade. Mas existem outras, né? Variáveis. Como líder, eu acredito que o que a gente pode ter de previsibilidade, e isso a gente pode oferecer para as pessoas, é que nós estaremos juntos. Essa é uma mensagem que o líder que lidera a crise precisa se colocar junto. Né? Não é porque ele é líder que ele tem que ter todas as respostas, não é porque ele é líder que ele
vai faltar com transparência e comunicação. Eu faço bastante coach com executivos e eu tenho perguntado para esses executivos qual é o caminho que eles têm feito para se aproximarem das suas equipes. Então, alguns têm um caminho de entrar em contato todos os dias, de ter um horário para que eles possam conversar, de ter um momento, ou de manhã, ou no final do dia, que cada um possa dizer como é que está se sentindo, né? Isso, estamos juntos. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que um líder pode dizer para a sua equipe, que nós estamos juntos na mesma situação. Nós não temos respostas, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não temos garantia de emprego nenhum, nem o meu, nem o da equipe. Nesse momento, nós não temos como fazer essa previsão, mas nós podemos estar juntos, aqui nessa empresa ou fora dessa empresa. Essa é a única previsibilidade que os líderes podem oferecer, e esse é um jeito de liderar a crise, né? Eu percebo que alguns líderes não conversam com as suas equipes, e ao não conversarem com as suas equipes, elas deixam as equipes mais abandonadas ainda, né? Sem respostas para o que precisam. Sem resposta, pelo menos, para as suas angústias. Sim. E aí a gente fala das emoções. Tu ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, eu ia dizer que assim, na medida, se tu não falas, né, o que tá dentro do teu coração, se tu não escuta o que a equipe está falando, essa fala vai chegar de outra forma. Ou vai para os corredores, ou vai num psicossomático, né? Para algum lugar vai desaguar essa angústia. Então, na medida que o líder, a sensação que eu tenho que o líder consegue proporcionar um espaço de escuta, pelo menos ele tem algo a... Nem que seja não sei, mas estou contigo. A gente está junto, né? Segura na mão e vai! Tu sabes que eu tenho executivos que têm me dito assim, eu estou mais próxima agora do que antes. Eu já trabalhava numa empresa global, a gente já tinha distanciamento em função das regionais, né, dos estados, mas eu estou mais próxima. Por quê? Porque fazendo coach eu percebi que eu preciso ter um espaço, um horário para conversar com as pessoas. O que acontece, Nereida, dentro da casa de cada um dos nossos funcionários, assim, pertence a eles, mas agora também é um assunto nosso. Um assunto nosso na forma como ele vai poder se organizar, como ele vai poder atender as demandas, porque não é fácil fazer uma reunião de home office com crianças pedindo comida. Sem dúvida. Então, esse é o momento do líder compreender o contexto de cada um e organizar como é que essa rotina vai acontecer. Uma gestora de recursos humanos conversando comigo, ela me disse, Kátia, minha filha tem 2 anos, o presidente estava numa reunião comigo, online, e ela chegou e disse, eu quero mamar. Eu disse, a mamãe já vai. Ela dizia, eu quero mamar. E ela dizia, eu já vou. E ela, não, eu quero mamar agora. Então, ela foi dizendo para ele, olha, senhor, me desculpa, a gente pode fazer essa reunião no outro horário. Então, esse é um momento dessa compreensão acontecer, né? Tem uma pessoa aqui que perguntou, né, o Leandro, muito querido, que como é que fica liderar os sentimentos e a ansiedade ou aceitar. Ansiedade, né, é uma preocupação com o futuro. Um futuro que eu não conheço. Então, isso para quem já tinha ansiedade, agora essa ansiedade ela está muito maior, né? Uma das coisas que eu tenho feito, faz 2 anos que eu descobri a meditação e a respiração consciente através da yoga, eu faço todos os dias, né? E eu faço para quem quiser fazer comigo. Hoje a minha família também faz. E isso é novo, né? Hoje meu marido faz respiração comigo às 19 horas, porque a gente faz e coloca no Stories. Então ele está junto comigo. E ele me diz, eu estou ficando mais tranquilo. Porque a gente não tem respostas para as ansiedades de todas as pessoas, nem as nossas, né, Nereida? O que a gente precisa é lidar com o momento de vamos viver o aqui e agora intensamente para que seja bom. Porque essa escolha a gente pode fazer. Claro, sem dúvida. Isso também é o que a gente dá conta, né? É o presente. É o que a gente dá conta. É o presente, né? Então, a gente pode, sim, ouvir todas as angústias e ansiedades dos colaboradores, né? Eu acho importante ouvi-las, porque quando a gente dá um espaço de escuta, a gente dá um espaço de cura também para que cada um
consiga organizar um pouco os seus pensamentos, e isso é liderar a crise, né? Porque se a crise me lidera, eu fico paralisado, né? Eu não faço nada, ou eu faço coisas uma atrás da outra, perdendo o meu foco completamente, ou eu fujo disso, né? Que é como o nosso cérebro funciona quando uma ameaça está presente nas nossas vidas, né? Ou eu paraliso, ou eu confronto, ou eu luto e brigo, ou eu fujo de tudo isso que está acontecendo, né? Eu tenho escolhido viver um dia de cada vez. Igual, como é que é? Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje. Só por hoje. Tá bom. Vou dormir com a minha missão resolvida, né? Exato, porque assim, quando a gente escuta os noticiários, as informações que vêm são terríveis, né? São piores, assim. A gente olhando para o Brasil, o Vanderlei fez uma conta e disse, olha, a situação do Rio de Janeiro é a pior situação do mundo inteiro, em termos de percentuais de crescimento com as mortes em função do Covid, né? Como é que a gente lida com essas informações que vão chegando? Ou a gente fica atormentado, enlouquecido, ou a gente procura se preservar e preservar as nossas equipes, né? O que eu escolho? Eu escolho a imunidade emocional. É essa a minha escolha, né? Ah, que lindo. Aí. Eu escolho a minha imunidade emocional. Um dia me ligou uma executiva e me disse, Kátia, eu estou com a minha equipe, eles estão desesperados, né, com tudo que está acontecendo. Tivemos a primeira morte. E o que eu faço, né? Daí eu disse, olha, é espaço de conversa, espaço de escuta. Nesse momento, a gente precisa organizar as emoções todos os dias, né? Para ver o que as emoções estão nos dizendo, quais são as dores que nós estamos sentindo, né? E tu falaste antes do post do meu filho, né? Que ontem ele falou, eu estou com dor no coração. E ao conversar com ele, né? Ah, eu tô com dor no coração. Por que, meu filho? Ah, porque eu trouxe palavras muito duras para o pai. E eu disse, olha, se tu estás bem e queres conversar com ele, a gente pode ver como é que se resolve essa dor, né? E quando ele comentou o que era, ele se sentiu mais aliviado. Então, é isso que a gente precisa ajudar as equipes a fazerem, né? Traz a tua dor, né? Eu me preocupo contigo. Me fala o que tu está sentindo. Pode ser que eu não te dê nenhum remédio, pode ser que eu não te dê nenhuma informação que vai te ajudar, mas esse espaço de escuta, para que tu possa compartilhar a tua dor, de repente isso vai te ajudar. Muito bom. Ô, Kátia, e ao mesmo tempo, assim, né, eu também eu adorei, e o pessoal tá falando aqui que adorou o termo imunidade emocional, Kátia. By Kátia, nós vamos tudo botar nos stories. Imunidade emocional. Vamos todo mundo sair da live cuidando, legal. Assim, o antídoto, né? Bem feliz. Muito lindo. Assim. Esse foi o nome da palestra que eu fiz para os hospitais, né? Que é imunidade emocional, que é quando a gente está bem emocionalmente, dificilmente a gente pega uma gripe. Dificilmente a gente pega uma gripe. Né? Então, às vezes a gente não percebe que as nossas reações, os nossos movimentos tomaram conta da nossa vida, a gente não para pensar, a gente não se organiza emocionalmente. Quando a gente vê, a gente está estressado, cansado, frágil, né? Então, a imunidade emocional, para mim, é o que vai garantir que a gente fique bem. A gente pode até, né, como todos dizem, a gente pode ser o transmissor do vírus, mas ele pode não abater a nossa família e nem a nós mesmos, se nós estivermos imunes, né, emocionalmente, para começar. É claro que existem outras coisas importantes, que é como é que a gente se alimenta, né? Como é que a gente está com a nossa família, quais são as horas de sono que a gente tem, né, Nereida? São coisas fisiológicas e importantes, né? Eu tenho todos os executivos que eu atendo nesse processo de crise, eu pergunto para eles quantas horas estão dormindo, o que eles estão comendo e como é que está a confusão em casa, porque é bem isso, né? Que tem confusão, né? Tem confusão. Quem está em casa vive todas as emoções com a convivência o dia inteiro. Quem não tá na rua, mas quando volta pega uma família ou com muita necessidade de falar. Né? Então, claro, não é uma coisa simples que nós estamos vivendo nesse momento, mas se a gente puder
escolher aquilo que a gente vai fazer com o que está sentindo. E eu acho que o poder da escolha, ele é nosso, né? Ele é nosso. É nós que escolhemos o quanto que essa irritabilidade de alguém vai nos impactar, o quanto vai modificar o nosso comportamento, o quanto que uma ação de outra pessoa vai me machucar. Esse poder, ele é nosso. Então, um ponto muito importante nesse momento sobre liderar a crise ou a crise me liderar é: se eu perder a minha estabilidade emocional, a crise ganhou. Se eu conseguir controlar os meus impulsos, eu ganhei dessa crise. Então, essa escolha, ela é muito pessoal. Só que ela não é fácil, né? Por questões de neurociências, né? O nosso cérebro, 6 segundos para responder a um impacto. Eu gosto sempre de mostrar o que são 6 segundos. Se a gente ficar em silêncio 6 segundos, vou marcar aqui, posso? Vamos. Vou começar, tá? Agora. Tá. Isso foram 6 segundos. É pouco e é muito, não parece? Eu achei muito. Quando fica muito? Sabe quando que eu percebi que era muito? Quando eu vim para o mundo online. Porque no mundo online, 2 segundos é o tempo suficiente para te perder várias pessoas que estão te seguindo, vai perder várias pessoas que estão assistindo a tua live, para ninguém fazer nenhum comentário. Então, 6 segundos, imagina 2 segundos, a gente já percebe a diferença fazendo uma live, imagina 6 segundos. Então, quando acontece alguma coisa conosco, por isso dizem que a gente tem que contar até 10, né? Porque quando a gente conta até 10, é a chance da gente processar o que o sistema límbico se sentiu afetado. E isso nós, como líderes, nós temos esse poder. Nós temos o poder de processar um pouco antes de responder. Porque como nós não temos respostas e a gente precisa ter essa clareza, eu não tenho a obrigação de ter respostas, eu estou no papel que estou por uma série de qualidades que eu conquistei durante a carreira. Então, eu estou no papel de líder por causa disso. Não é porque eu tinha todas as respostas, porque nós não temos. Porque se um líder acha que tem todas as respostas, ele está no lugar errado. Ele parou de aprender, ele parou de se experimentar, ele parou de se arriscar. Né? E quando a gente diz para alguém e para a nossa equipe, eu não sei, eu dou a oportunidade de ampliar o meu repertório de conhecimentos. Porque se eu digo para a minha equipe, eu não sei o que nós vamos fazer sobre esse problema, o que a gente vai fazer, gente? Vem tantas respostas que o nosso repertório ele multiplica. Então, e a dizer gente, não sei é um ato de humildade, né, Nereida? Ô, Kátia, e também pensando na liderança, compartilhar a dificuldade de entendimento, ou até o ignorar, né? Eu estou ignorando, eu não sei, é um jeito também, uma forma de trazer para a equipe mais responsabilidade. Eu acho isso muito legal. E até também, de novo, nas nossas casas, né? Nós temos aqui pessoas que estão conosco, super interagindo, obrigada. Dá vontade de agradecer o tempo inteiro, né, Kátia? O pessoal chegando, queridos aqui conosco. Mas, assim, algumas pessoas que estão aqui necessariamente não têm uma equipe formal para liderar, mas tem a sua casa, tem a sua vida, tem os seus amigos, enfim. Então, nós nos manifestamos líderes em diferentes momentos da vida, né, Kátia? E eu sempre acho assim, quando eu compartilho com a Maria Eduarda, minha filha de 18, filha, a mãe não sabe, a sensação que eu tenho é que ela olha para mim e diz, a minha mãe, ela é humana, ela é frágil, ela precisa de mim, ela confia em mim. Tu com B, por exemplo, né? Quantas vezes que tu olha pro B e diz, me ajuda, porque... E o B tem 10 anos, 12, né? 10. 10 anos. Então, assim, e o quanto eles nos ajudam, porque existem momentos que a gente fica mesmo atrapalhado, né? Por questões emocionais, por questões da vida. E pedir ajuda é se fortalecer, é mostrar para o outro que a gente também erra e que tudo bem, não precisa ter medo que ninguém vai passar por cima de mim.
Acho que a gente traz um pouco isso na nossa vida. E a gente está na vida, a nossa passagem é como aprendiz, né, Nereida? A gente está aqui para aprender, né? E para compartilhar, né? Porque quando a gente compartilha, ninguém sai imune da relação com alguém. Ninguém sai imune. Quando a gente entra em contato com o outro, a gente aprende muito se a gente tiver humildade para compreender que nós não temos todas as respostas, que estar com o outro tem algum sentido nós estarmos juntos aqui agora. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Né? Martin Buber, que é um filósofo que eu gosto muito, ele fala da relação eu, tu, eu, isso. O que ele diz da relação? Muitas vezes a gente trata as pessoas como isso. O que é tratar como isso? É não se preocupar com o que ela sente, é achar que o que a gente faz ela vai gostar, é a gente deixar as pessoas nos cantos, é não perguntarmos para ela, é fazermos ações sem nos preocuparmos com o impacto dessas ações no outro. Isso é tratar alguém como isso. Né? Quando a gente diz para o filho, come brócolis, meu filho, mas talvez ele não queira, é a mãe que deveria estar comendo esse brócolis, não deveria ser o filho. A gente trata como isso, porque se a criança quiser comer o brócolis, vai comer. Claro que no nosso papel de orientar, e isso eu digo para o Bernardo, o brócolis tem muitas vitaminas importantes para a tua vida. Se tu comer, ele vai ser uma bênção. Mas, o que o Martin vai me agradecer no futuro. O que é a relação eu-tu? É quando eu considero o outro um legítimo outro, com as suas vontades, com os seus desejos, né? Antigamente, né, Nereida, a gente falava que marketing era trate o outro como você gostaria de ser tratado. Agora a gente tem que dizer e entender que é trate o outro como ele quer ser tratado. Você que é uma professora de marketing poderosa, né? Sabe que também, a jornada... De marketing também. Também, né? O marketing hoje é a vivência e a experiência, né? O quanto que é bom a gente estar aqui juntas, vivendo essa experiência desse novo momento, né? Que coisa boa que esse momento nos uniu. E isso tem acontecido bastante na minha vida, né? Eu acho que tomara que esteja acontecendo na vida das pessoas, na tua vida também, que é quais são as experiências que estão acontecendo e o que tu pode tirar dessa experiência. Não significa que a gente dê sorrisos para quando os momentos estão difíceis, né? Porque a gente não pode ignorar os nossos sentimentos. É a partir deles que a gente vai se curar. Agora, que a gente pode olhar para as experiências e enxergar aquilo que está fazendo a gente ficar mais forte, eu tenho certeza que a gente tem coisas que a gente já pode anotar num caderninho. Tem coisas acontecendo em nossas vidas, né? Sim, e coisas positivas. Eu tenho conhecido pessoas, eu tenho me encontrado com pessoas. Eu sou uma professora apaixonada pela sala de aula. Eu não estou na sala de aula física, mas eu estou aqui na sala de aula virtual, em contato com pessoas que me alimentam, né? Que alimentam a minha alma, meu espírito, contigo, que generosamente está trazendo esse espaço. Que lindo, Kátia. Ô, Kátia, tu tá uma super filósofa, Kátia. Tu tá maravilhosa. Kátia Karnal, pelo amor de Deus. Nunca pensei. Tu tá uma Kátia Karnal. Vocês não acham, pessoal, que ela tá maravilhosa? Nossa, muito profundo. Adorei. Adorei. Que lindo. Isso é o plantio, né, Kátia? Isso é plantar semente de usufruir, né? Usufruir da colheita. A gente se conhece há 15 anos, né? E eu me lembro de ti, né? Fazendo as entrevistas e tu tens uma característica, tu falaste de mim, e eu acho que é importante eu falar de ti, né? Porque quando eu fui fazer entrevista com o Alceu no Hospital Mãe de Deus, que foi para essa vaga que tu me entrevistaste, né? Ele chegou para mim e disse assim: eu não preciso te perguntar nada, porque eu já sei tudo da tua vida. Eu tenho aqui um parecer, porque a psicóloga aqui é muito boa.
né? E eu pensei, mas que bandida! E agora eu não vou responder nada nessa entrevista, porque ele me disse, eu não preciso de nada, ele falou. E fazia somente 7 dias que meu pai tinha falecido, né? Então a minha entrevista era quando meu pai faleceu. Depois eu falei para eles, né? Olha, meu pai faleceu, não posso ir na entrevista hoje, né? Eles disseram, não, tudo bem, daqui a 7 dias tu volta. Então eu estava mexida ainda, né? Sim. E o Alceu me disse, eu não vou te fazer perguntas sobre o teu pai, que eu achei horrível. E também não vou fazer perguntas sobre a tua carreira, porque a psicóloga é muito boa, ela já fez todas as perguntas que tu pode imaginar. Eu pensei, mas essa Nereida não, olha. Então, Nereida, e aí a única pergunta que ele me fez, que eu achei fantástica, ele dizia assim, olha, considerando a cultura dessa instituição hospitalar, considerando a cultura dessa instituição hospitalar, como que tu vai te motivar? E eu achei aquela pergunta foi a nossa entrevista inteira, né? Sobre como é que eu me reinvento a partir do ambiente em que eu me encontro, né? E foi maravilhoso, né? Foram 5 anos de jornada no Hospital Mãe de Deus, liderando uma equipe maravilhosa, né, Nereida? Assim, eu tenho amigos do Hospital Mãe de Deus que eu admiro, que são pessoas que vêm à minha casa, que eu sinto saudade, vontade de abraçar, que eu faço trabalhos juntos, então a gente se admira, a gente se respeita, que eu acho que é isso, né? A gente, no papel de líder, a gente tem que construir uma boa história com as pessoas. E para fazer isso, a gente precisa sair desse degrau que parece nos colocar numa posição muito diferenciada da nossa equipe, né? E não é isso, né? A gente tem, sim, um papel profissional, um papel funcional como líder. A gente está à frente de um grupo, mas não significa que a gente está em cima de algum pedestal. A gente precisa estar junto para saber o que acontece num grupo, como é que a gente anda de mãos dadas, como é que a gente faz as coisas acontecer, porque esse é o momento que as equipes ficam nas organizações pelos líderes que elas possuem, não são pelas instituições, né? Sem dúvida. Esse é o momento que cada funcionário está avaliando a sua presença nessa instituição. A partir das mensagens que a instituição manda, das atitudes, das decisões que estão tomando, né? Mas o líder, né? O líder, se a pessoa for legal, se a pessoa ilegal não significa ser agradável o tempo inteiro, porque muitas vezes a gente tem que dizer coisas difíceis, mas a gente pode dizer coisas difíceis com respeito, né? Eu me lembro quando eu trabalhei na RBS, né? Eu tinha que fazer um desligamento de uma pessoa e eu disse para ela, olha, tu sabe da nossa história juntos e sabe por que esse desligamento está acontecendo. Não tem a ver nem contigo, nem comigo, nem com desempenho, mas tem a ver com uma necessidade que aconteceu dentro da instituição e precisa acontecer, né? Até hoje somos amigos, né? Muito mais de 20 anos aí de história juntos, porque é isso, né, Nereida? Um momento de desligamento e muitas pessoas estão indo embora das organizações, porque a crise econômica está afetando, sim, né? Mas, inclusive, esse desligamento pode ser com respeito, pode ser com ética e pode ser com emoção, né? E com emoção não significa chorar, mas significa eu dizer, como líder, como está sendo difícil para mim esse momento também. Porque está sendo difícil para todo mundo. A dor, ela está presente. A gente consegue aliviar a dor quando a gente coloca ela para fora. E que bom quando a gente tem um líder que queira escutar um pouquinho sobre essa nossa dor. Com certeza. Excelente. Você... Ai, dá vontade de ficar escutando a noite toda. Muito bom, Kátia. Eu acho que, assim, ó, te ouvir, tu tem um entendimento pela vida e pelas pessoas de uma forma muito humanizada, muito cuidadosa, assim, sabe? Essa reflexão é sempre de fora e dentro, como impacta em mim, o que eu estou falando que impacta no outro, né? Esse agregar no sentido, nós vamos construir uma relação juntos, a relação não se constrói de uma via só, a gente estava falando isso antes, né, Kátia?
são de duas vias, onde os dois têm que ceder, os dois têm que se ajudar. E parece que isso é tão óbvio que a gente está falando, assim, o quanto as pessoas ainda têm dificuldade de lidar com o óbvio, com a humanização, com se dar conta dos seus sentimentos, com poder escutar melhor os funcionários, ser mais empático, estar junto, chorar quando for necessário, sorrir quando for necessário. É muito básico e, ao mesmo tempo, é complexo. Ao mesmo tempo, parece que a gente, na nossa história, vai se perdendo um pouquinho, vai, né, colocando crenças limitantes, crenças diferentes, e que É tem que verdade. desconstruir. Agora é o momento, talvez, de desconstruir algumas coisas, né, Kátia? É o momento. Logo que começou a pandemia, eu ouvi uma live, né? E a gente, graças a Deus, né, Nereida, eu acho que as lives nos colocam em conexão com as pessoas, né? Um presente a gente poder fazer lives, né? Que coisa boa que existe a internet no meio disso tudo, né? Mas eu Uhum. ouvi uma live de um profissional bem significativo no mercado e ele dizia assim: agora é o momento de aprender. Quem não juntou dinheiro, que fez errado, quem não fez isso, que não pode mais fazer. E eu fiquei pensando, bah, eu não acho isso. Eu acho que agora é o momento da gente não julgar as pessoas, sabe? Uhum. Eu acho que agora é o momento da gente acolher a pessoa, dar a mão e dizer, vamos lá, vamos juntos, né? Nos pegou de surpresa. Depois a gente vê como é que a gente vai ver esse aprendizado. Depois a gente vai, sabe, organizar a nossa vida, porque aquilo que não foi bom, que a gente fez, que não nos ajudou agora, agora a gente precisa mudar isso, mas não é nesse momento. Nesse momento a gente precisa se cuidar. Nesse momento a gente Uhum. precisa cuidar do outro, né? Cuidar da gente é um sinal de amor próprio e cuidar do outro é um sinal de amor ao próximo. Com Então, acho certeza. que é isso que a gente Uhum. pode fazer. Eu sou de uma família muito grande, né? Nereida, 8 filhos, e eu fui de igreja por muitos anos, né? Dos meus 13 aos 28 anos, a vida toda. Mas dos 13 aos 28 eu fazia missões para 1.500 pessoas, ajudava muitos jovens, fazia muitas doações. E eu ficava sempre pensando, puxa vida, minha família é tão grande, a gente tem tão pouco recurso, eu estou ajudando para o externo, mas eu não estou ajudando para o interno. E naquele momento, com 28 anos, já casada, eu pensei assim, eu não estou fazendo certo. Eu acho que eu preciso olhar para minha família, eu acho que eu preciso ajudar a minha família, eu acho que eu preciso colocar minha energia para fazer o mundo ao meu redor, e nesse momento é a minha família, eu preciso ajudar a minha família a ter consciência, a se cuidar, né? E hoje eu posso dizer que eu fiz isso, faço isso, e a minha família é uma Uhum. família muito melhor. E não é por minha causa, é por causa de cada um. Só que foi Uhum. importante naquele momento eu perceber que às vezes a gente quer ajudar o outro, mas a gente não percebe que a ajuda pode ser aqui do nosso lado, Mais né? pertinho. Então, tem muitas Uhum. pessoas querendo ajudar muito, às vezes ajudar com dinheiro, às vezes ajudar com alimentação, mas olha para o teu lado, sabe? Olha a tua volta, olha o teu redor. Às vezes a ajuda é uma palavra, é uma ligação, Uhum. é uma live, é um carinho, é um Uhum. bilhete, é um comentário no teu post, sabe? Porque isso dá um ânimo, né? Isso dá, puxa, eu estava precisando ouvir essa palavra hoje. Muito obrigada. Então, a Uhum. ajuda ela está muito mais perto do que a gente pode imaginar. E Uhum. eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que a gente tem que dar aquilo que a gente pode, principalmente para o mundo à nossa volta. A gente Uhum. primeiro transforma a gente e depois a gente transforma o universo que a gente vive. Né? E esse Uhum. universo está muito pertinho da gente, está dentro de casa, está do nosso Uhum. lado, está na rua quando a gente atravessa. A gente precisa dessa ajuda. A gente precisa que o outro perceba na gente uma potência de transformação, porque aí sim a gente vai conseguir se transformar de verdade. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga que dizia assim: como é que tu tá? Faz tempo que eu não te vejo, é a minha vizinha. E eu não tive tempo de responder para ela, vou responder agora. Eu fiquei pensando, que coisa Uhum. mais querida. Eu quero responder com tempo para ela, porque é tão bonito alguém hoje te ligar e perguntar como é que tu tá, né, É. Nereida? É um Uhum. sinal de amor isso, né? Nossa, muito interesse, né, pela gente. Dedicou, teve tempo, tirou, né, o tempo da sua vida para nos falar, para nos chamar, né? Exato. E quando a Muito gente bom. fala eu lidero a crise ou a crise me lidera, né? Primeiro a gente tem que liderar a gente, né, Nereida? Tu falaste isso em algum momento da nossa live,
que é, nós temos aqui pessoas que não têm equipes, né? A gente não precisa ter equipe para fazer liderança acontecer na nossa vida, né? A gente nunca na vida se prepara para ser líder, mas é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente está em contato com outras pessoas, né? A gente lidera movimentos em casa, a gente lidera movimentos com os amigos, a gente lidera movimentos com as pessoas que a gente conhece. A gente sempre tem uma oportunidade de assumir um papel importante, né? De posicionamento, de influência. Então, é isso que a gente tem que cuidar. O quanto a gente está sendo protagonista de verdade do nosso papel ao nosso redor, na sociedade, né? Nós viemos para a vida passeio, mas também nós viemos para ajudar a transformar esse mundo num lugar melhor para a gente estar, para os nossos filhos. Isso mesmo. Essa é a tranquilidade que a gente precisa ter, né? Mas para isso a gente tem que estar bem, então a gente precisa se cuidar. Ótimo, muito bem. Tem os recadinhos, que coisa mais fofa. Pessoal trazendo assim muitos elogios, Kátia, muito agradecimento aqui, o pessoal feliz com a conversa, realmente está muito legal. A gente está faltando aqui uns 3 minutinhos para terminar o nosso tempo de live, chegando quase a 1 hora, né? E quero aproveitar, então, para agradecer demais, Kátia, esse teu carinho, essa tua doação. A Kátia é uma coach maravilhosa, gente. Quem não conhece o trabalho dela, peço que deem uma olhadinha, Kátia Magni. Lá nos meus stories tem o endereço dela, que vocês possam segui-la, conhecer. Ela tem muita experiência, conhece muitas pessoas, estudiosa, né? Uma pessoa de luz, iluminada. E traz com generosidade, traz com amor, assim, para nós. Com o intuito de fazer a sua parte e contribuir, né? Contribuir. E nessa contribuição a gente ganha, a gente cresce. Então, muito feliz, gratidão por estares aqui, o pessoal junto conosco. Bonitinho. E te deixo as últimas palavras. Ai, que amor! Eu estou feliz com esse convite, Nereida. E falei contigo um pouquinho antes da gente começar, assim, quanto tu és uma pessoa iluminada, o quanto tu tá dando a volta por cima dos teus desafios diários, como todas as pessoas, como toda a humanidade, né? Mas eu tenho te acompanhado e eu fico muito orgulhosa cada vez que eu vejo os anúncios das tuas lives, os teus posts, a forma como tu conduz a tua vida, como... Hoje eu mandei uma mensagem para uma moça, ela me disse assim, eu perguntei para ela, ei, como é que tu tá? Ela botou, mudança de planos, né, Kátia? Mas quem não está mudando seus planos? Muito bom, muito bom. Então eu tô feliz porque eu vejo tu mudando de planos também. Todos sentidos. Em todos os sentidos. Mas mudando de plano significa que tu estás ativa, que tu estás no palco, né? Que tu estás liderando a tua vida, os teus desejos, os teus sonhos, que tu está te experimentando, e isso significa arriscar-se, expor-se, colocar-se na vida sem se julgar, né? Porque a primeira coisa que a gente faz conosco mesmo é a gente julgar que isso não vai ficar bem, que isso não vai ser legal. E tu tá com o teu sorriso sempre presente, que acho que é uma marca da Nereida, né? Que é essa reinvenção e sempre ter um sorriso disponível, né? Coisa boa a gente olhar para uma pessoa que nem tu, bonita, sorridente, inteligente e fazendo acontecer. Eu gosto bastante de te ouvir e também gostaria muito que todos os meus seguidores pudessem estar contigo para saber do teu conteúdo, para te acompanhar e para ver. Eu adoro as fotos que tu tira com os teus alunos, eu vejo o quanto tu és uma professora amorosa e com certeza é esse amor que marca os nossos alunos, né? Tu deve estar fazendo muitas marcas e muitas mentes. Muito obrigada por esse convite. A todos que vieram aqui, agradeço a presença de vocês. A yoga tem um chamado, né, que eu gosto muito, que é um agradecimento, que chama-se Namastê, né, que é o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Todos nós temos um pouco de Deus dentro de nós, todos nós temos Deus dentro da gente, né? E que a gente possa sempre colocar o Deus que há em nossos corações, o melhor que há da gente para o outro. Só assim a gente vai crescer de verdade, só assim a gente vai conseguir estar junto, né?
dizem, né? E eu acredito bastante que nós somos anjos de uma asa só. Eu preciso da sua asa para voar. Então, que a gente considere cada um que está ao nosso lado a asa que vai nos ajudar a voar. Muito obrigada de coração. Também te quero lá nas minhas lives, tá? Vamos combinar. Muito obrigada por esse convite. Obrigada. Fica com Deus e a gente se Beijo. fala. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.